Isso. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu pôr meu óculos que eu não enxergo mais nada. Havendo... DNA. É verdade. Havendo o número regimental, declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar todos os citados na Operação Etos e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, incluindo todos os seus membros. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados Dr. Ulisses, deputado Vitor Sapienza, deputado Hélio Nishimoto, deputado Coronel Camilo e a deputada Ana do Carmo. Senhores, só para a ciência, a deputada Beth Saão hoje estava com compromisso, me avisou que não poderia estar presente e indicou, nos termos do artigo 43 da 14ª Consolidação do Regimento Interno, a senhora deputada Ana do Carmo como substituta eventual da CPI Etos-Condep, a ser realizada hoje no dia 4. Deputada Ana do Carmo, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença da senhora. Senhores, nós convidamos hoje para que fizesse os esclarecimentos, inclusive esse convite foi da deputada Beth Saão. Cadê os nomes, por favor? O senhor Márcio Elias Rosa, secretário de Justiça, ele estava aqui, mas como o senhor estava em reunião, eu pedi para ele tomar um café, para não ficar esperando aqui. Mas enquanto isso, eu já pedi para chamá-lo. Nós havíamos também chamado o senhor Mário Luiz Sarrubo. Ele nos enviou um documento aqui, que eu vou ler para os senhores, para que a gente possa deliberar. Ele justificou a ausência dele com o seguinte teor. O Mário Luiz Sarrubo, para quem não conhece, é subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais. O que ele diz aqui no ofício 289. Senhor deputado estadual, os senhores deputados estaduais, com o presente documento em atenção ao ofício e referência, vem a presença de Vossa Excelência comunicar que, na condição de subprocurador-geral de Políticas Criminais e Institucionais do Ministério Público de São Paulo, não tenho informações detalhadas a respeito da operação conhecida como Etos, deflagrada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, área de Presidente Prudente, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Esclareço que maiores informações a respeito da operação poderão ser fornecidas pelos promotores do grupo especial mencionado, em especial o Dr. Lincoln Gaquia, promotor de justiça de Presidente Prudente, telefone tal. Solicito dessa forma a especial gentileza de que seja autorizado o não comparecimento do signatário, também por conta de compromissos institucionais anteriormente assumidos. Esclareço, por fim, que estou à disposição dessa Casa Legislativa, tal, e prevaleço da oportunidade para desejar a todos sucesso e elevados votos de respeito e consideração. Eu queria pôr em votação com os senhores o seguinte: o doutor Lincoln Gaquia já está convidado para comparecer, nós só não marcamos a data. E aqui o doutor Sarrubio, ele fala que ele não tem, não só conhecimento, como ele não tem a acrescentar nada à nossa CPI. Então, queria propor aos senhores aqui, através de uma votação, se nós pudéssemos considerar, dispensar o doutor Marcos Luiz Sarrubio desse convite, e na próxima reunião nós chamarmos o doutor Lincoln Gaquia, que ele já está intimado. Tudo bem? Colocando em votação, pela ordem, deputado Vitor Sapienza. Esse senhor seria chefe do Lincoln? Ele é, mas aqui em São Paulo. Ele não participou das diligências, nem da operação propriamente dita. São Paulo, diz aqui. São Paulo cidade ou se diz estado? Estado, porque ele é subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais. A minha proposta, no sentido de suspender por hora, nós vamos ouvir o Lincoln para ver se depois há necessidade de ouvi-lo. Por mim, tudo bem. O que os senhores acham? Não, é sugestão, não é? É uma ótima sugestão. Senhor presidente. Pela ordem, Coronel Camilo. Faço coro com o nosso deputado Vitor Sapienza. Também, senhores. O senhor não prejudica em nada os trabalhos. Doutor Ulisses, Ana, dona Ana, tudo bem? Concordo, então, já que todos concordam, nós vamos suspender por hora, então, o convite ao doutor Mário Luiz Sarrubo, e após ouvirmos o senhor promotor, doutor Lincoln Gaquia, que eu conheço desde quando eu comandava a rota, faz um trabalho muito forte, nós estudaremos se há necessidade de trazê-lo aqui ou não. Tudo bem, senhores? Senhora, tudo bem? Então vamos marcar, se os senhores estiverem de acordo, para a semana que vem, vamos convidar o doutor Lincoln Gaquia
que é da região de Presidente Prudente. Eu acho que o depoimento dele vai ser bem esclarecedor, porque ele trabalha forte contra o crime organizado. Então eu peço para a assessoria, para a Alessandra, verificar isso de modo que a gente possa deixar o doutor Lincoln para a semana que vem. Caso ele não possa vir, caso ele tenha alguma agenda, eu proporia que nós convidássemos... Nós temos 3 pessoas para ouvirmos ainda, gente. O deputado estadual Bezerra, porque ele faz parte do CONDEP, foi solicitado pela deputada Beth Saão. O senhor Samuel Moreira, também solicitado pela deputada Beth Saão. E o senhor Paulo Dimas Mascaretti, também solicitado pela deputada Beth Saão. O que os senhores acham de nós já deixarmos na stand-by um desses nomes? Caso o doutor Lincoln não possa vir, nós chamarmos um desses 3. O que os senhores acham? Tudo bem? Eu acho que sugiro que Deputado, pois você não. chame primeiro o deputado Samuel Moreira, porque acho que é o mais difícil de conseguir. Pois não. Os outros 2 estão em atividade na Assembleia, é mais fácil, né? Perfeito. Deputados, então podemos convidar a semana que vem o doutor Lincoln Gaquia. Caso ele não possa vir, convidaremos o deputado Samuel Moreira. Pode ser? Adriana, está aí, Adriana do PSDB. Adriana, verifica depois com a Casa Civil se vê uma agenda com a gente, com o secretário Samuel, por gentileza, tá? Que a gente possa coincidir as 2 agendas, tá bom? Senhores, hoje nós convidamos, tudo bem então, já decidimos sobre isso, já falei da deputada Beth, que também está com outro compromisso e designou a deputada Ana como sua substituta. Hoje, sim, perfeito, uma maneira aqui regimental. Já registrei a presença dos deputados, solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem. Pela ordem, doutor Ulisses. Solicitamos dispensa da leitura da ata da reunião anterior. É regimental. Se todos os deputados estiverem de acordo, permanecer como estão, está dispensada a leitura e aprovada a ata da sessão da reunião anterior. Nesse momento, eu convido o nosso secretário de Justiça, o doutor Márcio Fernando Elias Rosa. Seja bem-vindo, doutor. Secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. É um prazer recebê-lo aqui. O senhor está gostando muito desta casa. Quem que faz a ata? Legal. Você anotou tudo que eu falei? Anotou. Mais uma vez. Está bem? Está bem? Satisfação. Passei por você, me perdoe. Desculpa. Passei por você. Me perdoe. Ana querida, venha mais próximo de nós. Senta aqui, Ana. Vai Vai mais ser junto. todo mundo de A esquerda. união dos deputados. Que nós não temos direita, esquerda, é só para cima e para avante. Nem falar do Superman. Não, pode lá aqui. Alavante, que agora é o nome de partido. Obrigado pela presença, prazer em vê-lo. Por favor. Sandra. Senhores, senhora, hoje nós estamos recebendo o doutor Márcio Fernando Elias Rosa. É um prazer recebê-lo aqui, doutor. Muito obrigado por atender o nosso convite. A presente CPI fala sobre a Operação Etos CONDEP. O senhor deve estar lembrado dessa situação, onde o vice-presidente, então, com saudar o... Fugiu o seu nome. O Rildo. Rildo, cadê o... Dimitri, sejam bem-vindos novamente. O senhor deve lembrar da situação onde o senhor Luiz Carlos dos Santos, então na função de vice-presidente do CONDEP, foi preso na Operação Etos, envolvido com o crime organizado, não só recebendo mensalmente do crime, como fornecendo, inclusive, dados de agentes da segurança pública para os criminosos. A presença do senhor aqui foi solicitada pela deputada Beth Saão, hoje representada pela deputada Ana do Carmo. Então, eu pediria para que o senhor não se apresentasse, que todos o conhecem, mas, por gentileza, no máximo em 10 minutos, esclarecesse a participação do senhor hoje como secretário, na sua secretaria, junto ao CODEP, o que acontece, o que deixa de acontecer, explicasse para nós aqui, em rápidas palavras, como é a participação do senhor junto ao CONDEP. Muito boa tarde a todos, minhas senhoras, meus senhores. É uma honra, um privilégio atender a essa convocação da Comissão Parlamentar e também da nossa Assembleia Legislativa, na pessoa
dos senhores deputados, né? Eu gostaria só de registrar meus respeitos, a minha admiração ao deputado Coronel Telhado, que preside esta comissão, ao deputado Coronel Camilo, né? Meu estimado colega e amigo, ao doutor Ulisses, né? Eminente deputado, deputado Vitor Sapienza também, por toda a sua trajetória política e por sua carreira política, a minha admiração, meu respeito, e a querida deputada Ana do Carmo, não é? Cumprimentar o deputado Hélio Nishimoto, que recentemente esteve lá conosco na secretaria, não é? E cumprimentar também os membros e ex-membros do CONDEP, que hoje estão presentes, e todos na pessoa do Rildo, não é? Que foi presidente do CONDEP. Rapidamente, senhor deputado, o CONDEP é um órgão criado, previsto na Constituição Paulista, salvo engano, artigo 110, e cuja regulamentação ocorreu ainda na década de 90, e no 1991, uma lei estadual veio e regulamentou o dispositivo constitucional, dando ali a conformação de um órgão representativo da sociedade civil para exercer uma espécie de controle externo da atividade do Estado, do Poder Executivo, mais propriamente das polícias, provavelmente, tendo em vista a necessidade de preservação do efetivo respeito aos chamados direitos humanos, prevendo a legislação a participação obrigatória de alguns representantes do próprio Estado e, preferencialmente, primordialmente, representantes da sociedade civil. A lei paulista estabelece que esse órgão de controle assegura a participação, por exemplo, de 6 representantes da sociedade civil, indicados por entidades da sociedade civil, e outros 6 suplentes, são 12, com alguns representantes, um da Assembleia Legislativa, um do Tribunal de Justiça, um do Poder Executivo, além de membros que são convidados, né, do Ministério Público e da Defensoria Pública para compor esse colegiado. Esse colegiado atua com absoluta autonomia não administrativa, perdão, não financeira, mas com autonomia administrativa e autonomia política. São 3 espécies de autonomia possíveis, né? Autonomia política para escolher o seu presidente, o seu diretor, o seu gestor. Isso o CONDEP tem. A autonomia administrativa para conduzir os seus trabalhos, para realizar os seus atos, ele também tem. Agora, a autonomia financeira, orçamentária, não tem, porque ela foi criado e está localizado na estrutura orgânica da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Então, ela vive dentro o CONDEP vive dentro da Secretaria, o seu funcionamento depende da Secretaria, mas não há nenhuma relação de subordinação, seja subordinação hierárquica, seja de controle. Quando eu assumi, o CONDEP funcionava dentro do próprio prédio da Secretaria, e eu achei por bem, junto com os outros conselhos representativos da sociedade civil, que eles fossem para um prédio dos conselhos. Eles se transferiram para uma outra sede, para um outro local, que fica ali no centro, né, perto da Santa Ifigênia, ali. Como é que é o nome daquela rua? Antônio de Godoy, Rua Antônio de Godoy, onde tem condição de funcionamento. A respeito do que é o CONDEP, acho que eram essas as minhas observações. A respeito da relação com a Secretaria, eu posso dizer que tenho feito reuniões com alguma periodicidade, eu diria, talvez trimestral, não mais do que isso, com a presidente do CONDEP, na atualidade, para resolver pontualmente uma ou outra questão que diz respeito ao funcionamento. Mas nem ela debate comigo os assuntos internos do CONDEP, nem eu procuro sabê-los, porque não me é dado sabê-los mesmo. Obrigado, doutor Márcio. Eu queria, o senhor já explicou da independência, mas eu insisto em perguntar, o senhor indicou ou participou da indicação do presidente ou vice-presidente do CONDEP? Não, em nenhum momento. Não. Quando houve a notícia do crime praticado pelo senhor Luiz Carlos dos Santos, a Secretaria de Justiça tomou alguma atitude? Eu não era o secretário da Justiça à época em que o Luiz Carlos foi apontado como integrante, foi eleito vice, eu era procurador-geral de Justiça. Sim, senhor. Aliás, corrigindo em parte o que eu disse para o senhor, eu já tive a oportunidade de indicar membro
do CONDEP na condição de procurador-geral. Senhor. Me lembro que tive a oportunidade de indicar um promotor brilhante aqui de São Paulo, Eduardo Ferreira Valério, para participar, integrar o conselho, né? Mas a secretaria tomou providência, transmitindo a informação ao CONDEP, mas já a presidente era a atual presidente, não é? Quando teve a notícia da prisão provisória, eu acho, do Luiz Carlos, em novembro de 2016, e na sequência o próprio CONDEP determinou o afastamento. Foi essa a indicação. Antes disso, não. Perfeito. Após a prisão do senhor Luiz Carlos dos Santos, a Secretaria de Justiça, já agora o senhor já secretário, tomou alguma medida para que se evite que tal fato torne a ocorrer, ou que haja infiltração de outras pessoas, não só ligadas ao crime, mas com um passado aí envolvendo algum tipo de crime que possa vir a prejudicar o nome do CONDEP? Então, algumas sim. É desnecessário qualquer intervenção externa, porque o próprio Conselho acabou por deliberar que havia necessidade de aperfeiçoar o mecanismo de escolha dos representantes. Eu me reuni imediatamente com a atual composição, à exceção do Luiz Carlos, evidentemente, que já estava preso naquela altura, quando todos lamentavam o ocorrido e muito assustados e preocupados com os fatos. Solicitei, pedi ao juiz da comarca que nos encaminhasse cópia integral do processo e a sentença que acabou ocorrendo e disponibilizei para o CONDEP para que ele pudesse fazer uma fiscalização em torno dos atos praticados pelo Luiz na condição de vice-presidente. Isso foi feito. E me reuni com o Marcos da Costa, presidente Marcos da Costa da OAB, para discutir de que modo a Ordem dos Advogados do Brasil poderia eventualmente nos auxiliar nesse aperfeiçoamento do mecanismo de escolha. Coronel Telhado, o que me preocupou quando soube do fato é que a ausência de uma norma clara e adequada permitiu que alguém que não tivesse nenhuma representação das entidades que defendem e atuam na área, Exato, viesse a ocupar o cargo de conselheiro e depois de vice-presidente. O erro foi esse. Eu reclamei com o CONDEP, reclamei no sentido de dizer, mas havia já um consenso dos próprios membros do CONDEP, de que era preciso que nós exigíssemos pelo menos o atendimento de dois requisitos. A pré-constituição da entidade, que ela existisse já há algum tempo, e acho que ficou deliberado que deveria existir pelo menos há 5 anos, e a pertinência temática, não é? Para saber se ela atua naquela área efetivamente ou não. Porque no caso específico da entidade de Cotia, me parece que ela foi constituída quase que por encomenda para permitir a chegada desse sujeito que hoje cumpre pena. perfeito. Satisfeito. Senhores deputados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Camilo. Cumprimentando aqui os nossos nobres deputados, meus professores todos nesta casa, que eu e o Telhada somos neófitos aqui. Verdade. Eu queria parabenizar pela sua disposição, doutor Márcio. Primeiro, um grande abraço aí de um amigo que eu admiro aí, tanto quando eu estava no comando, o senhor assumiu a PGE, né, e foi um trabalho muito profícuo aí junto com a Polícia Militar. Mas, de pronto, deixar bem claro ao senhor, e eu faço questão de dizer a todos aqui, né, como eu repeti a presidente do CONDEP, ao Wildo, a todos que participaram aqui, que a nossa intenção aqui, minha do Coronel Telhada, minha como relator, ele como presidente, é melhorar o CONDEP. O CONDEP nós consideramos, e falo inclusive como comandante-geral da polícia, que foi um órgão extremamente importante para a defesa dos direitos humanos, que é um dos princípios da Polícia Militar de São Paulo. E nós, por outro lado, sempre fomos críticos daquele que usam o manto, se escondem no manto dos direitos humanos para defender bandido, para defender infrator da lei, que foi exatamente o que aconteceu dentro do CONDEP. Né? Por incrível que pareça, acabou prejudicando tudo. E como foi falado aqui, acho que pelo próprio Dr. Hildo lá atrás, né, o pior problema para os direitos humanos é o próprio crime. Quem mais respeita os direitos humanos são os próprios criminosos, não tenha dúvida nenhuma. Então, deixar bem claro, doutor Márcio, que nós não queremos tirar autonomia, nós não queremos interferir nas atividades do CONDEP, nós não queremos a extinção do CONDEP, como se propagou aqui indevidamente. O que nós queremos? Melhorar o CONDEP. Queremos ajudar a Secretaria de Segurança a melhorar o CONDEP. Tem outras discussões sobre atribuições do CONDEP que não vamos discutir aqui, uma delas que eu discordo, que é a indicação da lista tríplice para o ouvidor. Eu discordo disso, mas não é o momento aqui. Mas, em suma, sim, o CONDEP é super importante, deixar bem claro, como profissional de segurança,
Eu acho que o CONDEP tem que existir, não deve participar do CONDEP os integrantes das polícias, como é feito hoje, e a ideia é regrar. E palavras do próprio doutor Marcos da Costa aqui, o CONDEP precisa ser revisto, porque aconteceu. Nós não podemos fugir dos fatos. Então, nessa linha, né, o senhor não estava lá, mas nós temos participantes deputados, de um deputado estadual que participa do CONDEP. Temos integrantes do Ministério Público que participavam do CONDEP, integrantes da OAB participando do CONDEP, né? E, mesmo assim, não foi possível evitar um problema desse tipo, né? Então, a ideia nossa é regrar. E, nessa linha, eu vi as duas propostas que o senhor mesmo fez, que é a pré-constituição, né, e a pertinência temática, não tenho dúvida nenhuma que é uma forma, né? Mas, em cima das pessoas que vão participar, eu não teria que ter, de alguma forma, talvez até pelo próprio CONDEP, de uma ferição, sei lá, alguma forma de eu, além de pedir, sei lá, antecedentes criminais, alguma coisa desse tipo, e é lógico, antecedentes criminais que não sejam envolvidos com a temática específica, porque pode ter lá ser acusado de um crime que não tem nada a ver, poderia participar do CONDEP. Ou seja, tem que ter uma análise para que essas pessoas possam entrar, evitando o que acontece com o doutor Luiz Carlos. Não teria alguma coisa mais aqui, na sua visão, como secretário da Justiça, que pudesse ser feito para evitar, não atrapalhando o CONDEP, né? Pelo contrário, para ajudar o CONDEP, mas que as pessoas que participassem do CONDEP, sem que isso se tornasse uma censura prévia, mas que as pessoas que fossem lá realmente fossem comprometidas com a causa, que o Luiz não era? Sem dúvida. Coronel, primeiro, obrigado. Permite claro, um complemento. Deputado, por favor. Complementando a ponderação do coronel, e na minha experiência também como funcionário público, o grande problema que eu vejo quando a gente cria algumas comissões, de repente a comissão não tem a quem prestar conta. Ela praticamente passa a ter uma autonomia, que eu temo por essa autonomia, porque de repente eu sou presidente da comissão, eu me julgo como se eu fosse o rei da cocada preta ou branca, seja lá a cor da cocada, mas eu não presto conta a ninguém, e de repente a coisa, eu estou dizendo isso com base na minha experiência. Na própria Secretaria da Fazenda existe o CODECOM. De repente, o presidente do CODECOM se julga um supersecretário, pelo fato de poder opinar em algumas coisas que, muitas vezes, até invadindo outras áreas. Eu me permiti interromper a vossa exposição, porque eu entendi que, com a minha ponderação, eu poderia complementar a fala do meu amigo coronel. Excelente a sua colocação. Por favor, doutor Márcio. Muito importante, viu, Vitor? Eu concordo, começo concordando com o senhor. Começo concordando, acho que o senhor tem toda a razão. Elemento essencial para controle é a necessidade de prestação de contas. Exato. É a partir do controle que se faz a fiscalização, não é? A não necessidade de prestar contas gera, muitas vezes, no executante, um sentimento de irresponsabilidade. Quem não deve nada a ninguém acaba por fazer tudo ao seu modo, não é? Então, eu começo concordando com o senhor. Queria só prestar uma homenagem e lembrar algo que eu esqueci de mencionar. Mas quando esses fatos sucederam, talvez o coronel Camilo não se recorde, nós falamos por telefone, o senhor me ligou, com esta preocupação já. Precisamos aperfeiçoar o CONDEP, nós não podemos atuar sem que exista o CONDEP, ele é bom para a defesa da cidadania, e o meu propósito é saber em que medida eu posso ajudar. Depois o senhor acabou até apresentando um projeto para debater a questão da escolha do ouvidor, mas lamentando o ocorrido e colocando para sugestões. O coronel Camilo fez isso na ocasião. Coronel, eu acho que nós precisamos normatizar, estabelecer talvez procedimentos de atuação dos conselheiros, para evitar talvez ações isoladas. Mas eu lamento informar, os crimes praticados pelo Luiz Carlos ainda assim não seriam evitados, porque ele o fazia na ilicitude, na calada da noite, estabelecendo contatos à revelia do Conselho. Ele se apresentou para o crime organizado como um possível integrante do Conselho,
depois como conselheiro, depois como vice-presidente, mas ele atuava fora do Conselho para obtenção de vantagem, ao estabelecer relação com o crime organizado, com familiares de presos, com a visita às delegacias. O CONDEP foi vítima da ação do Luiz Carlos. Acho que há um consenso em torno disso. Nós todos fomos vítimas do crime praticado pelo Luiz Carlos. Eu acho que nós temos que normatizar. Acho que uma boa normatização é impedir a atuação isolada. Então, o conselheiro não visita estabelecimento prisional sozinho. Precisa ser designado, sabe, uma comissão de 3, por hipótese. A requisição de informações para o juiz ou para a polícia, talvez não deva ser feito só por outro, mas tem que ficar a necessidade de aprovação da presidência, por exemplo. Hoje nós temos uma presidente, no CONDEP, que tem, e eu não estou com isso deixando de fazer elogios a nenhum outro, como o Rildo, por exemplo, que presidiu o CONDEP e se saiu muito bem, mas ela tem, por regra, atuar sem a espetacularização da atuação. Está preocupada com a eficiência. E essa atuação da Nazaré fortalece o CONDEP, a ponto de virmos hoje aqui todo mundo reconhecer o que é que nós podemos fazer para melhorar o Conselho, que é essa única perspectiva. O que é que nós podemos fazer para melhorar o Conselho? Eu acho que estabelecer, como o senhor disse, normatização, acho que estabelecer procedimento e rito para a atuação, evitar a atuação isolada e estabelecer prestação de contas, forma de prestação de contas. Mas, vamos lembrar, o que o Luiz Carlos fez, ele não fez no Conselho. Ele usou o título de conselheiro para cometer crime, e cometeu crime. Pois não. Então, só uma parte dentro dessa linha. Por isso que a nossa preocupação é trabalhar naqueles que vão compor o CONDEP. Né? Porque nós não teríamos evitado a ação, mas nós teríamos tirado o agente antes de cometê-la. Me perdoe, eu me esqueci desse aspecto. O senhor mencionou. Hoje acabou, nas discussões do próprio Conselho, e eu concordei, ficando estabelecido que, além da existência há 5 anos da entidade, o conselheiro, quando concorre, tem que apresentar um currículo. E a comissão examina se ele atua e já prestou algum serviço efetivo na área. Então, um currículo de atuação, no mínimo, por um prazo determinado. Já há essa previsão? Veja, não havia essa previsão, passou a existir agora para a escolha da nova composição. Eu não fiz a saudação ao deputado Marcos Vignoli, porque eu sei que o senhor fará. Mas fica já a minha homenagem ao eminente deputado Marcos Vignoli. Obrigado. Eu quero... Líder Marcos Vignoli. Eu quero citar a presença do querido amigo, o jovem deputado Marco Vignoli, nosso líder do PSDB. Muito obrigado pela presença do senhor deputado. Também quero citar a presença do capitão Pelegatti, que trabalha direto com o Dr. Márcio, foi meu tenente de rota, um oficial brilhante, nosso amigo. Obrigado pela presença, capitão. O senhor é muito bem-vindo aqui. Deputados? Da minha parte, eu estou satisfeito. Muito obrigado, e só deixar bem, coloco aqui à disposição essa casa de leis, e acredito que falo por todos, doutor Márcio, para aquilo que a gente puder para ajudar. E deixo mais uma vez, viu, doutora, nossa deputada Ana do Carmo, a ideia, volto a falar, porque estão falando muito isso, eu repito, não temos nenhuma pretensão de tirar a autonomia, não, de mexer no CONDEP, nada disso. A mesma coisa da ouvidoria, embora não seja o assunto, também não tenho pretensão nenhuma em mexer na autonomia do ouvidor, e sim regrar para que o ouvidor, assim como o integrante do CONDEP, sejam pessoas que efetivamente lutem pelos direitos humanos. Bom? Obrigado, coronel. Presidente. Pela ordem. Pela ordem, doutor Vitor, em seguida a senhora, dona Ana. Cedeu a palavra para a dona Então tá bom. deputada Ana do Carmo. Eu quero cumprimentar aqui todos os nobres deputados que compõem essa CPI. Quero cumprimentar o presidente, né, dessa CPI. Quero cumprimentar o secretário, né, dizer que é um prazer tê-lo aqui. Já é a segunda vez que a gente se encontra, né, aqui na Assembleia. Aliás, pelo menos para mim, é pouco visto o secretário aqui nessa casa, né? Então, assim, parabéns, quero dizer da minha satisfação e dar os parabéns mesmo. Obrigado. Na verdade, como é de conhecimento de todos, e acho que todos aqui trabalham nesse sentido, nessa linha, né? O CONDEP, ele óbvio que é um órgão importante, e ninguém aqui, em nenhum momento, está se dizendo em destituir, né, esse órgão tão importante.
Mas a aperfeiçoação, né, é sempre importante, né, e sempre bem-vindo, sem dúvida nenhuma, né? Eu costumo dizer que a gente tem que... Ninguém sabe tudo e nem é melhor do que ninguém, né? A gente sempre vai se somando para ir melhorando, né? E quem fez o errado, né, infelizmente, usa uma instituição importante, né, que tem um trabalho importante para poder querer que isso, né, seja destruído, e a gente não pode aceitar. Então, os nobres deputados que aqui estão, né, nessa CPI, estão de parabéns, né? E especialmente o secretário pela sabedoria em estar conduzindo esse fato. Então, eu quero aqui deixar os parabéns, dizer que seja muito bem-vindo e dizer que a deputada Beth hoje teve uma agenda externa, não pôde estar aqui, me pediu para bem representar. Eu estou aqui com muito orgulho em poder estar aqui, tá bom? Obrigada a todos e todas. Muito obrigado. A presença da senhora nos enobrece. Nos enobrece. Presidente. Deputados. Deputado Vitor Sapienza. Eu, quando fiz a ponderação, secretário, sobre o meu receio que, de repente, o Conselho fica meio solto, ou eu não entendi bem, ou Vossa Excelência não me explicou aquilo que eu temo. Eu gostaria de saber o seguinte: o Conselho funciona. De repente, ele presta conta a quem? Me parece que ainda continua solto. Porque eu entendo que deve existir alguém acima do Conselho que tenha condições de colocar aquilo que está sendo discutido em prática. Porque vamos admitir o caso, eu não estava aqui no episódio Luiz Carlos Santos. Quer dizer, eu entrei praticamente na metade do assunto. Então, dentro desse contexto, a minha preocupação, talvez aqui na casa, no que estão presentes, o único que participou de forma administrativa no governo, logicamente militar também participa, mas é mais de execução, fui eu. Então, dentro desse contexto, eu já sentia dentro da Secretaria da Fazenda, Coronel Camilo, a dificuldade de você fazer um casamento entre o Conselho e a prática. Então, minha preocupação, secretário, eu gostaria de ouvir uma opinião do senhor a respeito desse problema que eu levantei. Só pela ordem, só um minutinho, que eu não vi aqui o que a nossa assessoria passou aqui. Como nobre deputado, eu né, não participei ainda desse debate aqui, mas o CONDEP ele presta conta através dos seus relatórios. E há um colégio de entidades formada por mais de 100 entidades que também que são apresentados esses relatórios, né? Na prática, então, quando se presta conta a mais de uma entidade... Mais de 100. É um pouco pior, porque aí fica uma dispersão, não tem ninguém responsável depois de uma confusão dessa mas, na daí. verdade, então, deveria ter alguém, CONDEP, né? dentro do meu questionamento, deveria ter alguém que mandasse, porque numa hora que você presta conta a 100, pode ser 100 com C e 100 com S. Tá certo. Certo, secretário? Pode ser 100 com S e 100 com C. Hélio, o 100 com S não significa nada. E o 100 com C é um monte de gente. Tá certo. Aninha, eu não estou questionando a assessoria... Mas o CONDEP, ele não é órgão executivo, ele não recebe recursos... Mais uma razão, mais uma razão para eu ter certeza. Ele não é um órgão. Mais uma razão você está me dando. Ele não é executivo, você está me dando, ele é assessor, ele deveria assessorar. Pois não. Permite uma parte? Eu entendo a posição dela, do nosso deputado Vitor, mas o CONDEP, Ana, se tivesse tudo bem e se isso estivesse dando certo, a gente não estava aqui, né? Então a ideia é melhorar mesmo. Por conta de uma pessoa. Estamos aqui por causa de uma pessoa que pertencia ao CONDEP. Então, eu gostaria de ouvir o nosso secretário. Eu gostaria de ouvir o nosso secretário com relação à posição do deputado Vitor, aí de uma forma de... Né, o senhor mesmo concordou que é necessário uma prestação de contas. Como poderia ser feito isso na prática? Eu vou, se me permitem, primeiro lembrar, deputada Ana do Carmo, que nós estivemos juntos quando nós estávamos lançando a campanha da fraternidade. Foi isso? Nós estivemos juntos no lançamento da campanha da fraternidade, que é direito humano. Não é isso? Não é a fraternidade. E hoje voltamos a nos encontrar para debater direitos humanos. Então, a temática está perfeita.
O deputado Vitor tem razão numa crítica, e, se me permite, o que acontece é o seguinte: o CONDEP foi imaginado para privilegiar a sociedade civil com atuação absolutamente independente em relação aos poderes do Estado, e um universo de entidades, mais de uma centena, que seriam entidades legítimas para indicar os representantes e estabelecer o controle. Então, ele publica os relatórios e essas 100 entidades fazem a fiscalização. Isso foi idealizado. Mas a crítica é procedente, porque até hoje não havia esses requisitos para se saber se essas 100 entidades, de fato, atuam nesta área. Se essas 100 entidades estão acompanhando os atos do seu representante no CONDEP, porque ela se limita a indicar e depois não quer saber, não acompanha. E acho, com todo carinho e respeito, que nós não podemos estabelecer vinculação hierárquica do poder público, do poder executivo, de qualquer dos poderes do Estado em relação ao CONDEP, porque senão ele deixa de ser um órgão da sociedade civil e passa a ser um órgão do Estado. Mas também não podemos esquecer que o CONDEP, muito embora seja da sociedade civil, indica agentes públicos, porque eles exercem função pública. Isso. A própria lei considera. Eles próprios são agentes públicos. Eles são agentes públicos. Eles exercem então, eles não podem também ficar à revelia de algum tipo de controle ou de fiscalização. Melhor seria se o CONDEP, por exemplo, tivesse dentro dele um conselho fiscal. Hoje, vamos imaginar que haja um recurso, uma impugnação contra um ato da presidente. Quem é que decide? É o colegiado. Agora, ele não tem dentro dele, uma autotutela, um corregedor do CONDEP, um ouvidor do CONDEP. Nós temos corregedor e ouvidor para os outros, mas não para si. Acho que isso falta. Quer dizer, talvez a indicação de um mecanismo de controle dentro do CONDEP, mas não do Estado, hein? Não o representante do Ministério Público, da Polícia, da Assembleia, do Executivo, não. Um representante do próprio CONDEP, para que faça essa autotutela. Só uma parte, todos os órgãos que funcionam bem, inclusive da entidade das empresas, tem lá o setor de auditoria, o senhor pega o próprio Ministério Público, tem ouvidoria, o senhor pega a Polícia Militar, tem corregedoria, pega o Tribunal de Justiça, tem, tá? E eu acho que essa linha seria melhor, ou seja, o próprio CONDEP se policiar de alguma forma para não acontecer isso. Não teria interferência externa e teria um jeito de depurar os seus próprios quadros, feito pelo próprio CONDEP. Com certeza, essa será uma das propostas do nosso relator, não é mesmo? Senhores deputados, mais alguma coisa? Pela ordem. Pela ordem, querido deputado doutor Ulisses. Só para agradecer ao doutor Márcio pela disponibilidade, a boa vontade que Exato. tem, está sempre na Assembleia, mas estivemos juntos em vários eventos Se no todos os interior. secretários fossem assim, né? Ele Se tá todos os sempre secretários tivessem essa presente. Então, disponibilidade. agradecer imensamente e dizer que as informações prestadas foram muito esclarecedoras e muito obrigado, doutor Márcio. Eu que agradeço e, de fato, eu tenho tido o privilégio de me encontrar com os senhores também, além da Assembleia. Lá na região de Itapeva, por exemplo, se bobear, o doutor Ulisses quer que a gente esteja toda semana Gente, entregando o título, regularizando. Vamos torcer para o doutor fundiária. Márcio não sair deputado, senão nós vamos perder voto para caramba, viu? isso Porque não é tem conhecido perigo. o homem. Não tem perigo. O doutor Ulisses, ele já não é nem médico, mas ele é advogado daquela região Ele é toda, forte. viu? Do Ribeira, Ele do é Alto forte. Ribeira. Deputado Marco Vignoli. Bom, para cumprimentar o seu trabalho, o presidente Coronel Telhada, nosso presidente aqui, Vitor Sapienza, nosso doutor Ulisses, nosso Hélio Nishimoto, nosso Coronel Camilo, nossa Ana do Carmo, e vim aqui para cumprimentar pelo conjunto da obra aqui do doutor Márcio Elias Rosa. Fez aí, foi um dos destaques desse governo, foi uma gestão importante que teve na justiça do nosso Estado. Acredito que essa CPI tem um papel fundamental de aperfeiçoar esse conselho importante aqui para o nosso Estado, os deputados aqui tocando com seriedade esse tema sensível a todos nós, e deixar aqui, Márcio, nosso sincero agradecimento pelo serviço prestado aqui no Estado de São Paulo. Você é um grande quadro produzido nessa gestão do governador Geraldo Alckmin, que orgulha não só a nós, mas toda a população paulista que acompanharam esse serviço prestado pelo senhor aí com excelência para o nosso Estado. Obrigado pela ordem. Pela ordem, deputado Hélio Nishimoto.
Antes que pegue a oportunidade, também cumprimentar a Vossa Excelência, presidente, o Obrigado. trabalho que vem fazendo, junto com os demais deputados aqui da CPI, e, de uma maneira especial, cumprimentar o doutor Márcio Elias Rosa, porque sempre quando procuramos, a gentileza é a marca da sua pessoa, né? E atendendo, na medida do possível, aquilo que levamos como demandas, né? A cidade de Jacareí, Caraguatatuba, tudo que foi possível, nós recebemos, né, da Secretaria de Justiça, e até quando fala não, fala com uma gentileza tremenda que a gente fica satisfeito. Não, baita não, né? Fica muito satisfeito, até com o não do não Dr. Márcio agradável. Elias Rosa. Mas é uma alegria estar aqui nessa comissão com Vossa Excelência e agradecendo também toda a atenção e a clareza com que coloca cada ponto aí. E eu sou fã mesmo. Acredito que o governador Geraldo Alckmin fez, acho que a melhor escolha, né, no caso aí da secretaria, tendo o senhor na pasta, né, tendo o senhor à frente lá, e também fã dos programas das quais o senhor participa, nos debates, né, nos telejornais, tudo muito bom. Eu sou realmente fã da sua participação lá. Obrigado. Viu? Eu que agradeço. Pela ordem, presidente. Sou obrigado Coronel também Camilo. a reconhecer o seu grande trabalho, doutor Márcio. Aparecendo um bota fora. Senhores e senhoras, Isso é despedida, não não? tem jeito, Vai né? entrar o bolo aqui. Sabemos o que vai acontecer semana que vem, mas, de qualquer forma, doutor Márcio, eu aprendi a admirá-lo lá atrás, através até das suas obras, que o senhor acabou presenteando aí a minha filha, né, que também é uma estudiosa do direito. Mas, aos senhores deputados, né, dificilmente a gente tem um secretário disponível. Nessa semana ele veio aqui umas 3 vezes na casa. No interior, em todo lugar que a gente vai, ele tem ido ao interior, ele tem recebido as pessoas lá. E não tem pouca coisa na Secretaria da Justiça. Tem a Secretaria da Justiça, que por si só já é um grande trabalho. Mas ele é presidente também da Fundação Casa, que ele acumula. Tem lá o ITESP, super importante, o IMESC, os SICs, né? Além dos conselhos da própria casa. Não tem só o CONDEP, né? Tem lá o do Conselho de Defesa, né, do Negro, que eu me lembro, da mulher, tem uma série... População indígena. População indígena. Então, com tudo isso, o senhor ainda está disponível, está sempre presente no interior do Estado, né? Além do seu cabedal de conhecimento jurídico levado a isso. E a disponibilidade e a franqueza, como o próprio Nishimoto falou, em tratar dos assuntos. Então, parabéns. Tenho certeza aí que foi um grande avanço que nós tivemos na Justiça com a sua presença lá. E o que a gente puder ajudar desta casa aqui, a nossa Secretaria da Justiça, estamos sempre à disposição aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Doutor Márcio, aproveito para agradecer sua presença. Desculpe, deputado, por favor. Eu queria também fazer uma saudação ao secretário. Eu não tinha tido oportunidade de conviver. Porém, as informações que eu tinha a seu respeito eram todas elas do nível do Hélio. E dentro desse contexto, o fato de você ser desse jeito aberto só enriquece, porque eu entendo que quando o cara é bom, ele é bom. E você é bom, tá? Doutor Márcio, eu não vou agradecer, porque todo mundo já agradeceu, mas Pela ordem. Pela ordem, deputada Ana do Carmo, lógico, por gentileza. Eu quero também fazer aqui os meus agradecimentos ao secretário, né, e dizer que as palavras dele aqui foi muito sábia, né, e a gente tem também conhecimento que o CONDEP precisa também de mais recurso, mais infraestrutura, né, só tem um funcionário, então, assim, na medida do possível também deixar, né, essa demanda aqui posta para que isso tenha também o olhar carinhoso do secretário e do governo. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Eu quero também agradecer a presença do senhor aqui, torcer para que o senhor continue no governo, não sei se é desejo do senhor ou não, no novo governo, mas enfim, se não ficar, parabéns por tudo que fez. Se ficar, continuaremos contando com o seu apoio e o senhor contando com o nosso apoio. Muito obrigado pela presença. Convido o senhor para as considerações finais. Muito bem. Eu serei objetivo, porque sei que todos os senhores também têm, né, a agenda parlamentar. Eu queria repetir aqui, Coronel Camilo, Coronel Telhado, o que ontem falei na TV Alesp, num programa que participamos juntos. Ainda mais essa, ele participa dos programas de TV aqui. Tem um outro hoje à tarde sobre debate sobre educação e racismo. Ontem fizemos um trabalho.
E pude falar, deputado Vitor, o que realmente sinto. Eu tenho orgulho de ser paulista e, na condição de ser paulista, ter esta Assembleia Legislativa com esta composição. Eu me sinto dignamente representado pela senhora e por todos os senhores. Não apenas como secretário da Justiça, ou membro do Ministério Público, que sou há mais de 30 anos, mas como cidadão. Eu não tenho razão nenhuma, Coronel Camilo, para me arrepender de nenhum voto que dei nas eleições para o Parlamento Estadual. Muito obrigado. Não tenho... Eu é que agradeço. Foi o senhor? Pensei que falou para mim isso aí. Eu não tenho, se eu tivesse votado em todos, eu teria anulado o voto, né? Mas o fato é que eu não tenho razão alguma para me envergonhar dos políticos com os quais eu estabeleço contato cotidiano. E devo só fazer um registro, se, deputado Marcos, podemos todos nos orgulhar do trabalho feito nesse período de quase 2 anos que eu estou à frente da Secretaria da Justiça, isso se deve muito ao Parlamento Estadual. Aqui nós aprovamos a Lei de Regularização Fundiária por Vale e Alto Ribeira, por exemplo. Aqui nós modificamos a Lei de Regularização Fundiária do Pontal do Paranapanema. Aqui nós criamos o fundo para o IMESC, que garante a assistência judiciária em todo o Estado de São Paulo. Aqui nós aprovamos uma série de leis que nós encaminhamos neste período para a Casa Legislativa, e todas aprovadas com a rapidez, com a celeridade que o tema demandava. E se de fato conseguimos produzir um tanto mais, foi porque eu estive o tempo todo na boa companhia de cada um dos senhores e da senhora, doutora deputada Ana. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, deputado. Eu só queria, antes de liberar os senhores, só deliberarmos 2 assuntos. A próxima reunião, acho que o horário agradou a todos, eu não sei, acho que foi um bom horário. Nós poderíamos manter na próxima quarta-feira, às 15h30. Os senhores estão de acordo? Então, não fica a próxima reunião marcada para a próxima quarta-feira, às 15h30, é dia 11. Dia 11, às 15h30. Tudo bem? Senhores, eu queria, só antes de fechar a reunião, nós marcamos de ouvir o preso, o Luiz Carlos dos Santos. Tem a pauta, nobre deputado, da próxima? Não, nós vamos chamar o doutor Lincoln Gadia e o Samuel Moreira, caso ele não possa vir, senão vai vir o doutor Lincoln. Nós vamos chamar o preso para ser ouvido. Isso demanda uma série de providências, inclusive escolta e tal. Então, eu queria que os senhores me ajudassem nessa data, pensassem numa data que não houvesse problema para a gente ouvir essa pessoa. E quanto mais rápido, melhor, que a gente até conseguiu o quórum facilmente. Porque quando o preso está fora do estabelecimento, não só ele corre perigo, como todos à volta. É uma questão de segurança. Então, eu queria que os senhores me ajudassem nessa data. E o comparecimento também, eu agradeço hoje o comparecimento de todos, para que hoje só sentimos a falta do deputado Eli Thomas, com certeza deve ter tido algum problema, ele não falta, mas que nas próximas reuniões nós fôssemos mais céleres, porque eu acho que nós já estamos chegando ao final da CPI, eu acho que algumas decisões já estão tomadas, eu acho que está todo mundo de acordo, mas enquanto não ouvirmos o preso, o Luiz Carlos dos Santos, nós não poderemos fechar essa CPI. Então me ajudem a pensar numa data, a gente vai conversando sobre isso. Então a próxima reunião ficou para o dia 11, às 15h30. Doutor Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela presença, parabéns pelo seu serviço. Quero saudar os policiais de rota aqui presentes, muito obrigado pela presença dos senhores também, prazer em vê-los. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. A assessora do deputado Eli Thomas falou que ele tinha que ir para a CPI da FOSFO, porque é o relatório final. Amigo, obrigado, viu?